Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. Da Wonder, esse é o Caso Bizarro e hoje eu estou aqui com a Bárbara Demirov. Olá, tudo bem, Mabê? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também, tô animada aqui pra... Tá animada? Tô. Tá com medo? Você tem medo? Um pouco. Mas... De boas. Vamos reagir. Vamos indo. Gente, lembrando que se você tá ouvindo esse episódio aqui, você pode ouvir ele em qualquer agregador, né, de podcast. Mas ele também tá disponível em vídeo lá no nosso canal Wonder Brasil. Então, toda segunda-feira ele sai às 3 da manhã em qualquer agregador de podcast. Mas no canal Wonder Brasil sai às 10 da manhã, tá? Eles não colocaram no horário do capeta, que nem eu coloco. E toda quarta-feira são os episódios temáticos disponíveis só no aplicativo Amazon Music. Então, dito isso, você fica aí à vontade se quiser ver a gente pessoalmente. Pessoalmente não, né? Em vídeo. E pessoalmente Estamos também aqui. pode, também tem uns eventos aí da vida. Mas vamos começar com o Bizarro News, que é o nosso momento aqui pra gente ler alguma matéria antiga, ler alguma história esquisita. E já começamos aqui com: idosa morta acorda dentro de caixão após 4 horas de velório no Equador. Meu Deus. Então, uma idosa de 76 anos que foi declarada morta acordou num caixão 4 horas após o seu próprio velório no Equador, relatou o filho dela neste domingo. Vídeo divulgado no Twitter mostra ela dentro do caixão, respirando com dificuldade após a abertura da tampa. 2 homens ajudam ela. E aí, resumo é que às 12 horas de sexta, né, da semana anterior, o filho dela foi informado sobre a morte. E, aparentemente, ela foi internada ali no hospital, na cidade de Babahoyo, que fica ali em Equador mesmo. E aí, diz a causa da morte, que na verdade não aconteceu, foi uma parada cardiorrespiratória derivada de uma doença cerebrovascular não especificada, segundo o hospital. E o hospital não se pronunciou sobre o caso. Gente, então foi realmente não explicado. Não explicado, exatamente. E agora ela estava internada no UTI, né, para poder, sob o uso de oxigênio, observação médica, e estava aparentemente reagindo bem. E aí o filho fala, né, minha mãe tá no oxigênio, o coração dela tá estável, o médico apertou a mão dela e ela reagiu, então significa que ela tá reagindo aos poucos. E ele tá aí assimilando o que aconteceu e ele espera que a saúde da mãe dele melhore. Quero ela viva ao meu lado. Imagina o susto, gente. Imagina o susto da família, porque assim, além de tudo isso acontecer, isso ainda aconteceu enquanto ela tava no caixão. Uhum. Eu ia ficar apavorada. Na verdade, eu ia ficar apavorada, eu ia xingar o médico, eu ia agredir todo mundo daquele hospital, eu ia ficar maluca. Deve ser um turbilhão de sentimentos, assim. É muita coisa que você sente, porque, cara, é isso, né? Eles estavam lá preparados, já pensando em um monte de coisa. Dando adeus. E assim, sei lá, ela poderia ter morrido no caixão, sabe? Nossa tipo, ou morrido enterrada, viva, que, pelo amor de Deus. Que já aconteceu, né? Já tem casos assim. Tem casos assim, mas hoje em dia são mais raros, né? Porque aparentemente dá pra ter uma noção maior, assim, de quando a pessoa realmente já tá sem vida. Cara, pra mim parece muito uma coisa de negligência de hospital mesmo. Total. Assim, sabe? Então, viram lá uma parada cardíaca. Ele tem que ir atrás desse hospital aí. Também. Já faz um tempinho, já faz uns bons anos. Então eu espero que eles tenham processado esse hospital. Imagina que, não sei se essa senhora faleceu mesmo agora, né? Imagina, deve ser difícil, assim, de novo passar por isso. Exato, Porque passar por toda essa situação de novo. Então, péssimo. Terrível. Vamos agora então para os casos. E o primeiro se chama Alma Penada. Olá, Mabê, olá, Bárbara e produção do Caso Bizarro. Sou super fã do podcast. Me chamo Daniele, atualmente moro em Rio Preto, em São Paulo, e escolhi um dos muitos casos que vivi no sítio da minha tia-avó, que ficava em Cardoso, também interior de São Paulo. Na época eu não devia ter mais de 10 anos e minha irmã mais de 7. O caso se passa por volta de 1999. Ao mesmo tempo que adorava passar os finais de semana no sítio, também ficava desesperada, pois à noite tudo parecia mal assombrado. E claro, os adultos adoravam contar histórias de assombração que tinham acontecido por ali. A casa ficava na parte baixa do sítio, perto do brejo,
porque segundo os antigos era mais fácil furar poço e conseguir água. No brejo vivia uma sucuri, gente, Meu Deus. do nada, que volta e meia pegava galinhas, porcos, bezerros ou até mesmo os cachorros do sítio que davam sopa por ali. Meu Deus, tirem essa sucuri desse brejo, meu Deus. Eu já estaria correndo lá pra fora. Já estaria indo embora. Né? Os mais velhos diziam pra gente não brincar perto do brejo, porque a sucuri poderia hipnotizar a gente pra dar o bote. Olha a história. Cadê o Saci também? Né? Já vai chegando o lobisomem. A estrutura da casa era outro ponto importante. A cozinha e o banheiro ficavam pra fora, ao redor de uma varanda aberta pro quintal, na direção do brejo. Gente, não, fazer xixi à noite simplesmente... Não, eu ia simplesmente guardar. faz xixi na cama, não tem o que fazer. O terceiro fator importante para a ambientação era a quantidade de animais que viviam por lá. A casa era infestada de aranhas, mas não simples aranhinhas de pernas finas que encontramos na cidade. Aquelas peludas? Eram umas puta aranha de perna grossa que moravam em buracos na parede e fendas nas portas. Tá aí a origem da minha aracnofobia. As aranhas atraíam muitas lagartixas Eu odeio que às vezes despencavam na nossa cabeça. De noite, como as luzes da casa atraíam muitos insetos, os sapos se reuniam em volta da casa. Como uma horda. Gente, é a Cinderela. É a Cinderela chamando todo mundo pra cantar. Só que no filme Cinderela a gente tá feliz, né? Que a gente tá vendo o desenho. Mas imagina você tá... Os ratinhos são bonitinhos. Os ratinhos são bonitinhos. Imagina você chega em casa e os ratos costuraram uma roupa pra você. Não, gente, eu parei tudo. Eu perdi tudo com lagartixa caindo de cima, porque é o meu maior pesadelo. Sério. Eu odeio lagartixa. Odeio. Tenho medo. As lagartixas são boas porque Eu elas sei. comem baratas. Eu sei. Que é o meu bem. maior medo. Mas assim, é que a lagartixa Mas eu é rápida e entendo. some. É. Eu fico é verdade. apavorada. É verdade. E ela é um mini jacarezinho, né? Ela é bem feinha, tadinha. Com todo respeito às lagartixas. Nossa Senhora. Mas assim, estamos aqui com a fauna toda. Porque, ó, de noite, como as luzes da casa atraíam muitos insetos, os sapos se reuniam em volta da casa com uma horda de zumbis, o que, consequentemente, atraía as cobras. Enfim, uma cadeia alimentar completa me aterrorizando toda noite, sim. Pirâmide. Pois bem, uma noite tive vontade de fazer xixi. Pra mim, esse já é o filme de terror. Eu evitava ao máximo ir ao banheiro enquanto estávamos no sítio, pois como era o cômodo mais longe da casa, era o que tinha maior concentração de aranhas. E se a luz ficasse muito tempo acesa, vinham os insetos, os sapos, etc. Mas não ia conseguir segurar até o dia seguinte, então era melhor ir enquanto todos estavam acordados vendo TV na sala. Reuni toda a minha coragem. Gente, eu ia levar todo mundo da casa. Eu ia também, todo com mundo ia comigo. certeza. Ó, Assim, eu tenho 37 anos hoje. E com 37 anos eu falo, gente, alguém vai comigo fazer xixi. com certeza. Eu não tô nem aí. Alguém Com vai comigo. certeza. Eu não vou passar por sapo, por cobra, por sucuri, por sei lá o quê, sozinha, lagartixa caindo na minha cabeça. Hein? Aí ela continuou, mas não ia conseguir segurar até o dia seguinte, então era melhor ir enquanto tava todo mundo ali acordado vendo TV. Reuni toda a minha coragem, abri a porta que dava acesso pra varanda, acendi a luz, dei uma conferida, corri até o banheiro, fiz o xixi mais rápido do mundo e voltei correndo com o coração batendo a 1000. Mas ilesa. Missão cumprida com sucesso. Porém, chegou a hora de dormir. Minha irmã e eu dividimos uma cama de casal. Ela já no quinto sono, quando eu começo a ouvir um barulho da porta de... Meu Deus. Ai, meu Deus. Quando eu começo a ouvir um barulho da porta de madeira abrindo devagarinho. Desespero. Seria minha mãe? Seria o vento? Fiquei completamente em pânico, mas até então, seguro embaixo das cobertas, o melhor escudo protetor existente. Ouvi barulhos estranhos dentro do quarto. Não era uma pessoa, mas eu não conseguia identificar. Gente, O que será que é? que porra é essa? Será que eu tinha deixado a porta de fora aberta por tempo suficiente para entrar um bicho? E se fosse a sucuri? Eu não podia acender a luz, porque eu ia olhar para ela e eu ia ser hipnotizado. Olhei para a porta do quarto sem me mexer, mas pelo contorno na penumbra, ela parecia ainda estar fechada. Devia ser uma assombração mesmo. Isso era pior ou era melhor? Senti um peso na cama Ah, não. e um movimento. Era minha irmã se mexendo? A cobra hipnotizou ela mesmo com a luz apagada? Era uma aranha gigante? Um sapo pulou na cama? A assombração pesa? Cara, Essa é uma ótima pergunta. eu imagino, assim, ela tendo todas as perguntas em questão de 1 segundo e entrando em completo pânico. Exatamente. Recentemente eu estive no Airbnb, no interior, que tinha perereca
dentro da privada e que Eu vi sai... essas stories, eu fiquei apavorado. Não, é que eu lembrei disso. Eu me entendo. conta, por favor. Não, me conta um pouquinho. Desculpa pausar a história, mas não, é que assim... Não, é perfeito. Não, Mabê, a casa era ótima, era no interior de São Paulo, assim, nada muito longe, tava eu e meu marido. E eu sou igual você, eu falo, cara, vai comigo até o banheiro. Veja o banheiro como está, se está Mas tudo era limpo. tipo num sítio? Então, não. essa era uma casinha com uma piscininha só, mas ao redor era só mato. Tá. Mas até aí tudo bem, eu sempre tive sítio, nunca tive problemas, assim. Tá. Odeio aranha e lagartixa, mas fora isso, ok. Aí beleza, ficamos lá o dia inteiro, tava tudo bem. À noite, eu tinha ido no banheiro, que tinham 2 banheiros na casa. Aí eu tinha ido no banheiro normal, só que aí à noite o Diego foi no banheiro. Ah, não, perdão, eu encontrei. Eu abri a privada, tinha uma perereca. Gente. Mas assim, não era pequena, Mabê. Ela era assim, cara. Gente, mas tem uma, assim, pra mim... É nojento. Não, é assustador. Tipo, imagina se você senta sem ver. Isso. Eu não consegui. Nossa, Mabê, eu fico arrepiada, tipo assim, cara. Juro por Deus. Cara, porque assim, se aquele bicho pula em você, a perereca, Não, e sei lá Tipo como é que é a assim. textura. Não quero nem saber, entendeu? Deve ser gelado e molhado. Cara, eu baixei taquei a tampa do vaso e puxei a descarga e gritei, né? O Diego falou, ai, que bom que não fui eu que vi, porque eu odeio perereca. Eu falei, tá bom, que bom. Que bom. Aí, beleza. Não consegui dormir. Tipo, demorei pra dormir. Eu falei, mano, eu não acredito. Aí, Você deu descarga na perereca. dei. E eu pra fazer xixi depois. Meu Deus. Tive que tomar muita do coragem pra céu. fazer xixi. Aí, beleza, de Eu ia fazer madrugada. no chuveiro, mano. Não, então. Calma que eu vou falar. Spoiler, eu comecei a fazer isso. Tá. Fala, nunca mais, viu? Porque não Mas o acabou. foda é que só dá pra fazer um xixi no chuveiro, né? Esse que é o problema. Exatamente. Aí, beleza, de madrugada eu acordei com o Diego dando várias descargas. E em silêncio. Eu falei, ele não gritou, então não é. Aí eu falei, amor, o que aconteceu? Ele, tinha mais perereca. Eu falei, mano, não acredito. Eu dei descarga, ela tinha saído. Aí no dia seguinte, mais pererecas apareciam. Mas era tipo mais de uma. Mais de uma. Porque a gente dava descarga, elas iam embora, entendeu? Então tinha alguma na caixa. Aí a gente falou com a mulher, a dona da casa. Ela falou, eu vou ver com o caseiro pra ver a caixa d'água. Ela disse que tinha 3 pererecas, mas que tinham limpado. Tá. Até aí, ok. Só que à noite, eu estava vendo TV na sala, assim. E eu comecei a ouvir uns plec. Falei, Diego, Meu Deus. vai lá no banheiro. O que aconteceu? Será que é o chuveiro? Aí ele voltou e falou, então, tinha uma perereca pulando no chuveiro. Mabê, eu não sei como que ela saiu da privada, eu não sei onde, desde quando ela tava lá, eu não sei. Só sei que foi um filme de terror, eu já estou contando meu caso bizarro aqui. Gente. Desesperada. E fora isso, o que eu encontrei naquela noite, depois da perereca? Uma lagartixa gigantesca, ela era assim, ó. Caralho. Eu odeio lagartixa, gente, eu acho terrível. Ó, pra quem não tá vendo em vídeo, tá vendo, tipo, o tamanho da lagartixa, tipo, 10 centímetros. Por aí, isso. sim. E o que Gente. pra mim é muito grande. É de mato, né? Elas devem comer pra caramba inseto. Aí, só sei que assim, eu não consegui mais ir no banheiro. Eu só fazia xixi Quantos dias vocês ficaram lá? 3 dias, assim, não foi Tá. muito. Cara, intestino preso. E eu só Gente. consegui fazer xixi no chuveiro. Tadinho. Terrível, gente, terrível. Não, Foi... até no chuveiro tinha perereca. Então, Cara, eu não sei se eu conseguiria ficar lá. Olha aqui. a gente pensou em ir embora. Isso é uma coisa muito louca, porque eu tava pensando isso ontem até. Quando eu era jovem, quando eu era criança, eu brincava muito em sítio, eu morei muito no interior. Eu morava numa cidade que tinha muito sapo, muita perereca. Eu nunca tive medo de perereca, de sapo. Mas é o que falam, quando a gente fica mais velha, a gente fica com mais cara, medo. hoje eu sou uma idiota, eu sou uma bundona, sabe? Acho que se eu vou num lugar assim, eu vejo muito perereca, acho que eu caio, desmaio. Sim. Porque eu não sei, tipo assim, eu nunca mais vi uma perereca. Tipo assim, eu não vejo um sapo, sei lá, uns 10 anos. Eu nem sei mais como é um sapo, entendeu? Então assim, eu fico nessa noia tal eu não sei nem como é que eu reagiria. Sim. E quando eu era criança, sabe, era de boa. A gente ria, dava A gente ria, risada. não me incomodava. É. Mas hoje a gente vira, não sei também se é porque, cidade grande, aí você Eu fica acho. mais... Acho que é, né? Faz muito tempo que eu não ficava em sítio, assim, É. sabe? Mas assim, me resumo, o final da história é que tinha 2 banheiros a casa. E só tinha perereca em um banheiro.
Que a gente trancou o banheiro. Quando a gente viu a perereca no chuveiro, a gente trancou o banheiro, a gente não abriu mais. A gente não abriu mais. Então a gente só começou, só usando o outro. Então, essa foi o único motivo, assim, pelo qual a gente continuou no Airbnb. Tá. Não, se fosse o único banheiro, não teria Eu ia embora. né? Não, mas imagina o meu desespero. O Diego não sabia se ria ou se chorava. Tipo, Eu não tenho. Acho que eu não conseguiria. Assim, então, começou a história aí dela. Apavorada. Gente do céu. Vamos lá, né? Então, a gente tá aqui nesse momento que a gente não sabe o que é. Tem um peso na cama, tem um peso. Então, assim, não parece ser uma assombração. Ou será que a assombração pesa? Que foi aquela, né, veio. É uma boa O peso pergunta. veio subindo pra cima de mim, mas não era minha irmã. Eu precisava fazer algo. Porque a coisa ia chegar na minha cabeça e ia me matar. Foi então que eu reuni toda a força de vontade do mundo e chutei a coisa pra fora da cama. Acendi a luz e já fiquei de pé, pronta pra correr. Mabê, O que era? na hora do chute, eu ouvi có, có, có. E assim que eu olhei pro Ai, uma quarto, galinha. tinha pena pra todo lado. Eu chutei uma galinha. Ai, meu Deus. Tadinho da galinha. A galinha pesa, tadinho. Tadinha da galinha, sério. Ah, não, galinha não dá pra ter medo de galinha. Não, mas que galinha quietinha, né? Porque ela subiu na cama quietinha, safada. Mas ela Uma galinha sem machucou. vergonha. Ela diz assim que ficou bem, assim, só que saiu bom. umas peninhas, tadinha. Mas ela fala aqui, ó, no dia seguinte contei pros meus tios e eles explicaram que uma galinha fez ninho dentro do guarda-roupa e eles simplesmente deixaram. Gente, mas isso não avisa! Tipo, olha, o quarto que vocês estão ficando, né? A propósito, tem uma galinha ali dentro do armário. Mas é isso, Mabê, o dia que eu quase morri de susto por uma alma penada. Agora eu entendi uma alma penada, maravilhosa. Maravilhoso. Amei, amei Gente, o nome. perfeita. Qual o seu nome? Cara, Socorro. que narração, gente. Daniele, perfeita. Parabéns, Que narração. Daniele. Incrível. Ela fala, por favor, faça mais episódios que eu preciso de caso bizarro pra ouvir durante os treinos. Adoro você, sucesso, beijos. Ai, Obrigada, Daniele. Meu Deus, olha, eu só tô feliz que a galinha tá bem. eu também. A Fico galinha aliviada. passa bem. Tadinha, a galinha também não merecia, né? Mas também eu compreendo que a Daniele não atacaria a galinha se soubesse que era uma galinha. Óbvio. Ela achou que ela ia ser o quê? Assassinado, não é Sim. mesmo? Mas alma penada. Agora, excelente. imagina se fosse a sucuri. Você chuta uma sucuri. Na hora que você acende a luz, cara, fudeu. Você Não, tem que cobra fugir. é aquela lá que a gente tem que correr só, né? Não tem o que fazer. Bom, agora sou eu. Isso. A história se chama O Chamado, mas via correio. Oi, Mabê e Bárbara, meu nome é Lucas, tenho 27 anos e sou de Fortaleza, Ceará. Minha história começa em 2009, quando eu estava no 8º ano da escola. Eu tinha uma colega do 9º ano, vamos chamá-la de Maria, Vamos. que adorava coisas bizarras e vivia contando histórias pra me assustar. Nossa, quem nunca teve uma Maria na vida, né? Ai, eu sou a Maria. Mais uma dessas histórias me deixou com muito medo. Em um dos intervalos das aulas, sentamos juntos pra comer e ela disse que tinha que me contar algo muito grave. Jesus. Disse ela que todo ano alguém recebia uma carta do fantasma de Alexander Graham Bell, que logo depois descobri que era o inventor do telefone. Gente, que sensacional! Eu já tô apaixonada por essa história. Também. Que Maria legal. Tal carta vinha em um envelope completamente em branco, cujo conteúdo eram instruções para a pessoa que recebeu fazê-las. Caso contrário, ela morreria de um ataque cardíaco misteriosamente. Ela me contou em seguida que uma amiga da mãe dela recebeu essa carta e morreu 2 semanas depois. Meu Deus. Ou seja, é verdade. Porque tem essa história, que uma coisa é você ter só o boato. Mas quando você conta que uma amiga do fulano morreu, você Acabou. tá o quê? Dizendo, não é boato. Realmente essa carta mata. É verdade esse Entendeu? bilhete. Exatamente. Você tá ali atestando que o bilhete é verdade. Aí aqui, ele ficou apavorado com essa história, né? Ele falou, mas eu também levei em consideração que ela poderia estar tentando me assustar, como sempre fazia. Uma semana passou e em um belo dia na escola, arrumando meu material na mochila pra ir pra casa, percebi uma carta dentro da minha mochila, completamente em branco e sem remetente destinatário. Ai, coitado, entrei em completo pânico e comecei a chorar. Ai, desculpa rir. Tadinho. Ai. Meus colegas que estavam perto estranharam e vieram perguntar o que houve e eu mostrei a carta. Um dos meus amigos a pegou na mão sem entender e quis abri-la e logo ao que tirei de suas mãos aos berros falando que ele ia morrer se abrisse. Imagina uma pessoa ouvindo isso. Uma carta em branco. né?
A confusão ficou ainda pior. 2 pessoas, ouvindo o meu escândalo, vieram até a sala. E foi aí que fui encaminhado pra direção. 2 professoras. Meu Deus, 2 professoras. Minha avó logo chegou pra me buscar e se deparou comigo chorando e soluçando na diretoria, com 2 professoras e uma diretora confusa. Contei toda a história e elas chamaram no dia seguinte a Maria pra conversar. A Maria admitiu várias vezes que inventou a história, nossa, e falou que não foi ela que colocou aquela carta nas minhas coisas. Gerou um grande bafafá na escola essa tal carta. A carta não foi aberta, foi rasgada em 1000 pedaços pela diretora e até hoje eu não sei o que havia nela. Porém, fiquei curioso para saber quais eram as instruções. Também não sei se foi a Maria mesmo que colocou a carta em minhas coisas, ou o próprio Alexander Graham Bell, esse nome é muito bom, que resolveu me mandar um olá. Muita coisa não faz sentido, porém hoje em dia eu dou várias risadas desse ocorrido. Beijos, amo vocês, sucesso. Nossa senhora. Cara, desculpa, eu tô do lado da Maria aqui, porque o inventor do telefone, ele não manda carta em branco, ele escreve o nome dele lá, poxa. E aí, se não tem o nome dele, então não era a carta dele. Alguma pessoa aleatória, sem querer, colocou aí. Nossa, e assim, na verdade, como ele não abriu... Tudo bem. Pode ser só um papel em branco. Na verdade, nada sugere que é uma carta em branco, né? Tipo assim, era apenas um papel em branco. Poderia ser literalmente qualquer coisa. Mas imagina a cena. Coitado. Ai, Lucas, você é uma mesma história. Sério. Mas que bom que ele dá risada, né? Hoje. Ainda bem. Exato. Tem gente que fica meio traumatizada. Mas eu fiquei feliz, porque eu tô do lado da Maria, cara. Não é porque eu já fui a Maria de alguém. Eu não era de assustar as pessoas, não. Mas eu gostava dessas histórias. Mas nunca fiquei contando pra assustar ninguém, não. Isso eu não curtia. Mas eu gostava de ler, de saber essas lendas, assim, que eu achava divertido. E, cara, eu não sei, que eu acho que se fosse a Maria, ela ia, tipo, escrever, sabe, de Alexander Graham Bell para Lucas. Ou talvez um dia ela ia falar pra ele, fui eu mesmo, sabe? Eu acho que, tipo, se para só um papel qualquer. E aí, imagina, as professoras já ficou apavorada com aquilo. Mas eu ia dar uma lida nas instruções antes de cortar, hein? Eu tinha muito medo dessas histórias. Tinha cada história que contavam pra mim. Muito, né? Loira do banheiro. Sim. Tinha, mano, teve não sei quem que contou que tinha um espírito no açaí atacadista, perto da minha casa. Quem que acha que eu fui pra esse açaí? Ai, meu Deus. Não. Ainda bem que eu não frequentava esse mercado. Mas falava, não, porque tem uma assombração lá. E aí todo mundo ficava falando. Nossa, gente, açaí atacadista. Eu já fui no açaí atacadista, não tinha nenhum... Que bom. Não tinha nenhuma assombração, mas eu amo. Porque é isso, né? Sempre inventam de alguma coisa. Gente, é sempre mas da onde? Assim, apuração zero, sabe? Fonte minha cabeça. As vozes da minha cabeça. Exatamente. Bom, o terceiro caso é desobedeça o GPS. Vamos lá. Oi, Mabê, Bárbara, tudo bom? Me chamo Isadora e moro em Curitiba. Estava ouvindo o caso temático 32 com a Dani Taranha, cujo tema era intercâmbio, e lembrei de uma história que aconteceu comigo em 2022. Não é de intercâmbio, era uma viagem a lazer. Em agosto de 2022, fui viajar para a França e Luxemburgo. Só consigo lembrar de você, Chico e Fi, rindo no episódio sobre Luxemburgo. Com meu namorado, minha mãe e minha tia. A gente gravou um episódio, eu, Chico Felite e o Fih Bortolotto, e se passava em Luxemburgo. E eu fiquei zoando que Luxemburgo tinha, sei lá, 10 habitantes. Porque é um país muito pequeno. E quando a primeira vez que eu ouvi falar de Luxemburgo, eu tava conversando com um cara de Luxemburgo. Então eu fiquei, assim, muito maravilhada. Porque eu falava, gente, mas é um paiseco, assim, não tem ninguém. E eu comecei a zoar no episódio porque eu não sabia o número exato. Eu falei, não, mas tem 10 pessoas. Aí a gente foi, sabe, perturbando o episódio todo sobre isso. E aí, então ela foi pra Luxemburgo. Ela, o namorado, a mãe e a tia. Bem romântico, não é mesmo? O motivo principal da viagem foi para concluir o processo de cidadania luxemburguesa. Porque sim, os queridos fazem você ir até lá entregar a documentação pessoalmente. Gente, eu tô tão chocada, porque eu achava que só tinha 10 pessoas e agora ainda tem uma brasileira com cidadania luxemburguesa. Nunca conheci ninguém com essa cidadania. Não, ninguém. É a primeira pessoa. Parabéns. Não existe. Ai, eu amei. Vamos lá, então. E ainda tem que entregar a documentação pessoalmente. Que loucura, né?
tem o maior PIB per capita do mundo, mas desconhece a funcionalidade dos correios e do envio de documentos por e-mail. Não que eu esteja reclamando, adorei ser obrigada a ir pra Europa, nunca tinha ido. E principalmente Luxemburgo. A minha frase, adorei ser obrigada a ir pra Europa. Ai não, porque eu vou ter que ir pra Europa chato. concluir a minha cidadania. Pois bem, chegamos em Luxemburgo, nos instalamos no hotel e no dia seguinte fui entregar os documentos que faltavam. O processo todo não durou nem 10 minutos. Continuamos a viagem, passeando e conhecemos praticamente o país inteiro em 2 dias. Realmente o país parece um filme, tudo é organizado, bonito, limpo. E até o transporte público é grátis. Você consegue sentir o desenvolvimento e a qualidade de vida no ar. Parece pouco, né? É. Mas que diferença. Não, é perfeito. Mas também, né, gente, num país eco daquele é muito fácil fazer isso. Assim, com todo respeito. Eu não quero ser escrota, mas é muito fácil fazer isso. Em país, né, pequenininho. Tá, depois de andar muito, fomos jantar num restaurante e provar um prato clássico luxemburguês que parecia nhoque pingado com um molho de cebolas e bacon. Top das galáxias, se forem pra lá, recomendo fortemente. É importante explicar aqui que Luxemburgo é dividido em cidade alta, mais moderna, e cidade baixa, mais rústica, antiga. Nós estávamos jantando na cidade baixa, e a única forma de voltar pro hotel aquela hora, que era 11h30 da noite, seria a pé. Eram 15 minutos de caminhada, então bem rápido. Mas como assim, não tinha táxi nessa parte? Porque é mais rústica, não tem... Ah, talvez não é que não tenha táxi, é que o carro não deve entrar, né? Se for uma parte histórica, sei lá. Bom. É roots. Estava me sentindo no paraíso depois de ter vivido como vivem os cidadãos de primeiro mundo, achando que podia andar tranquila, sem me preocupar com assaltantes e criminosos. Estávamos andando numa boa quando o Google Maps mandou entrar num local meio abandonado, como se fosse um beco, e pegar um elevador para chegar na cidade alta. Que louco, né? Um elevador na cidade, é muito esquisito. Nessa hora eu já tava me cagando de medo, pois não tinha ninguém na rua, o elevador era velho e eu não sabia se estava funcionando. Nisso, minha mãe, minha tia e meu namorado ficaram tirando o sarro da minha cara, dizendo que eu tava exagerando. Conseguimos subir, mas isso não muda o fato de que o elevador era bem lento e macabro, e fiquei muito nervosa. Principalmente por ser 11h40 da noite. O cenário já parecia ali um filme de terror. Quando chegamos na parte mais moderna da cidade, fomos nos encaminhando pro lado do hotel, que era perto da estação de trem, e parecia um local diferente daquele que vi durante o dia. Tinha muitas pessoas usando drogas naquela área da cidade e agindo de uma forma meio estranha, encarando fixamente quem passava na rua. Ai, que medo. Não pensei que fosse ver algo assim em Luxemburgo. Apesar de chocada, tentei ignorar porque eu só queria chegar no hotel. Quando faltavam 5 ou 6 minutos para chegar, 2 homens começaram a andar atrás da gente. Detalhe, fora a galera que tava ali, não tinha mais ninguém na rua. No início achei normal e não me preocupei. Porém, cada vez mais eles estavam se aproximando, andando mais rápido, parecendo que queriam nos alcançar. Ai, gente. Todos notamos a movimentação estranha, até meu namorado, que é meio despreocupado e acredita muito nessa coisa de que primeiro mundo não tem perigo, começou a ficar nervoso e falou para andarmos mais rápido para chegar logo. Nos dividimos em 2 pessoas para cada lado da rua, tentando despistá-los, mas eles fizeram o mesmo. Então, eles estavam cada vez mais se aproximando da gente. E quando eu vi, já estava simplesmente correndo em direção ao hotel, tentando escapar dos homens. Finalmente chegamos e entramos no hotel o mais rápido possível, esbaforidos de tanto nervoso. Nesse momento, só consegui ver os 2 caras lá fora nos encarando, sentindo um olhar de dessa vez vocês escaparam. Meu Deus, Ou e sabiam seja, onde eles foram, né? Era atrás da gente mesmo que eles estavam. Só sei que foi um dos momentos mais tensos que passei e lembro de ficar extremamente nervosa e com medo de ser roubada ou morta num país que aparentemente era tão aclamado por ser de primeiro mundo. Detalhe, nunca passei por isso aqui no Brasil. O máximo foi me preocupar e por livre e espontânea vontade de atravessar para o outro lado da rua ou dar um perdido, numa forma de me proteger antecipadamente. Enfim, desculpa o texto gigante, obrigado por ler meu caso, espero que tenham gostado de ouvir a história de quando eu quase fui de arrasta pra cima dos locais mais seguros desenvolvidos do mundo. Cara, brincadeiras à parte, apesar de ser ocorrido, amei o país e com certeza me mudaria pra lá. Beijos, amo o caso bizarro e numa próxima trago mais casos que aconteceram comigo. Sim, isso é uma ameaça. gente. Mas, cara, é isso, entendeu? A gente tem essa mania de achar que as coisas só acontecem no Brasil. Gente, pode ser país de primeiro mundo, que, aliás, não gosto dessa definição, nomenclatura. né? Acho ela muito pejorativa ao se referir da gente, aos países de terceiro mundo e tal. Mas, assim, pode ser o que for, pode ser bem desenvolvido. Cara, gente ruim tem em todo lugar, entendeu? E não adianta, assim… Talvez uns caras que só quisessem dar uma assustada, talvez fosse, né,
quisesse realmente assaltar. Ou fazer algo pior. Ou fazer algo pior. Mas a questão é que, assim, cara, isso é em qualquer lugar, entendeu? E ela mesma falou, ela nunca viveu isso no Brasil. Então, assim, não dá. É claro que a gente sabe que no Brasil a gente é mais, né, a gente morre de medo aqui, a gente tá vivendo uma violência muito grande. Toda hora a gente não tô tá diminuindo vigilante. isso. Acho que é importante ser vigilante, importante tomar cuidado. Mas, cara, é isso, entendeu? Não adianta chegar nos outros países e achar que, tipo, é primeiro mundo, não sei o quê. Cara, pode ser perfeito o país, mas sempre vai ter, tipo assim, vão ter os seus perigos, sabe? Não, sempre vai ter as questões. Eu tenho uma história parecida com a dela. Eu tava em Berlim e eu fiquei lá em 2020 pra trabalhar Eu cobri o festival de Berlim. E assim, foi minha primeira vez lá. Eu tava muito assim, deslumbrada. Tipo, que delícia, Alemanha, Berlim, uma cidade perfeita. E é perfeita, a cidade é muito boa. Eu voltei depois pra ir no verão e é totalmente diferente a vibe. Só que eu fui no inverno. E eu tava sozinha lá, Mabel. Eu fiquei 15 dias sozinha no hotel. Mas eu fazia tudo a pé. Eu tava super assim, tipo, deslumbrada, sabe? Eu adoro bater perna. Então lá é perfeito. Metrô em cada esquina, ônibus e tal. Meu, pra quê? No 7º dia, assim, por aí, eu tava super, de boa, voltando pra casa, sabe? Um cara começou a me encarar muito no ônibus. E aí até aí achei estranho, mas eu falei, tá, beleza. Sim. No que eu desci no ponto, que era em frente ao meu hotel, eu ia atravessar a rua, era o meu hotel. No que eu olho pro lado, ele tá do meu lado. Ele desceu do ônibus comigo. Aí eu já comecei a achar estranho, porque ele ficava me olhando, sabe? Ele era muito grande, assim, ele era alto. Eu falei, puta, né? Aí, beleza. Eu atravessei a rua. Só que aí eu pensei muito rápido. E aí, paulistana, né? A gente já vai pensando rápido. Tinha um restaurante do lado do meu hotel, que ele tinha uma entrada interna pro meu hotel. O que eu fiz? Eu fui pro restaurante. Ele não entrou no restaurante, ele ficou igual o cara lá que ela acabou de falar. Ficou rondando e olhando pra dentro, andava de lá pra cá, de lá pra cá. Foi muito assustador. Aí eu falei pro cara lá, um cozinheiro. Gente, ele foi muito gente boa. Ele, o cara tá te seguindo? Beleza. Ele saiu e ficou na rua, assim, olhando. E ele falou, o cara foi embora. E ele não pegou o ponto que ele desceu, Mabê. Ele pegou outro ponto. Ele foi, tipo, pro outro lado. Ele com certeza... queria falar alguma coisa, queria fazer alguma coisa. Meu. Não, é foda. Eu falo que, tipo, as piores casos, assim, as piores coisas de assédio que aconteceram comigo foi fora, sabe? Foi, tipo, teve um cara que foi em Londres. Meu, Londres é um lugar maravilhoso. Perfeito. Todo mundo fala, é lindo, perfeito. Não, perfeito nunca é. E o cara ficou me perseguindo, tipo assim, ele ficou pedindo... Assim, perseguindo real. Ele falou, eu sei que você mora ali e tal, não sei o quê, me passa... Não, tipo assim, eu não acho que ele era... Tipo, eu não acho que ele era perigoso. Eu acho que ele tava tentando dar em cima de mim, só que ele Mas ele te observou. Só que foi de um jeito muito errado, porque ele morava por ali também, entendeu? Nem acho que era... Tipo assim, não é uma pessoa que me perseguiu e tal. Mas, tipo, ele ficou... Sabe, ele falou assim, eu vi que você saiu dali e tal, mora aqui também. O approach dele foi errado. Foi errado. Eu realmente não tive a percepção dele ser uma pessoa perigosa. Mas foi muito assustador. Porque eu não... Imagina, uma pessoa que chega e falando tal. E eu tava fazendo intercâmbio. Então, eu ia ficar lá e ele sabia onde eu morava. Então, durante umas 2 vezes, ele ficou... Ele veio falar comigo e das outras vezes eu nunca mais o vi. Então, sei lá, achei que a coisa funcionou legal. Que bom. Mas é isso, a gente tem uma ilusão, né? Mas é o que você falou, é mais perigoso. Eu tive a impressão de que o cara era mais perigoso do que os caras que a gente encontra aqui em São Paulo. Porque aqui a gente já tem uma certa malícia, né? A gente já sabe. Eu acho que a gente sempre... Porque é isso também, às vezes a pessoa, tipo... Não tô falando que é certo, mas às vezes a pessoa quer, sei lá, chavecar. Tipo, não, de novo, não é certo. Você tá seguindo uma pessoa, mas às vezes ela acha que é um jeito, sabe? Tipo, é muito esquisito mesmo. Mas o cara era muito mais velho que eu, ele era muito estranho, assim. Foi uma vibe muito estranha, que ainda bem que eu olhei pro lado, assim. Porque eu ia ficar com muito medo dele saber que eu tava naquele hotel, sabe? Então... Não, é zoado. Quando eu cheguei lá também, imagina, no 2º dia, eu comprei um chip pra poder ter um telefone de lá. E eu fui super simpática com o cara, né? E tava empolgada, tava, né, animada e tal. E beleza, o cara conversou comigo, falou, você tá, tipo, tá passando um tempo aqui? Eu falei, tô. Não dei nenhuma informação pra ele, mas conversamos, né? E eu contei que eu era brasileira e tal, cara normal.
E ele me vendeu o chip. E depois, quando eu tava chegando em casa, ele me mandou uma SMS. Sendo assim, que não é ético você vender o chip pra mim. Tipo, aí ele pegou o número e mandou dando em cima de mim. Perguntando se eu tinha namorado, se eu tava sozinha. Ele falou, mas você tá sozinha aqui, não sei o que. Eu tive que inventar que tinha namorado. Tipo assim, hoje em dia, né, eu não teria nem respondido. Mas na época eu preferi falar, não, eu tenho namorado, tá, não sei o que, ele tá vindo pra cá semana que vem. Porque eu achava que, né, eu ia sentir mais confortável. Mas assim, você vê, tipo, eu nunca passei por isso aqui no Brasil. Então assim… Você teve que dar satisfação, mentir. Exato, eu era mais novinha, não, assim, claro. eu teria mandado tomar no cu, assim. Imagina, tipo, foda-se. Mas, assim, e mesmo esse cara que sabia onde eu morava, eu também não fiquei com medo, porque eu acho que também a gente tem que ser vigilante, a gente tem que tomar cuidado, mas a gente não pode deixar o medo nos dominar. Porque muitas vezes é isso que querem fazer com a gente, certeza. né? Fazer o medo, assim… dá pra viajar sozinha, dá, sabe? Dá pra mulher viajar sozinha. Nossa! É muito gostoso. Mas, infelizmente, tem que tomar algumas precauções. Porque é isso, né? Acontece esse tipo de coisa. Então, no caso, ela nem tava sozinha, né? Ela tava, quer dizer, com a mãe, com a tia e com o namorado. Quer dizer, tava assim, com uma turma, mas querendo ou não, tinha mais mulher. Eu acho que quando tem mais mulher, as pessoas sentem que, tipo… é mais vulnerável pra você assaltar ou, né, cometer alguma coisa desse tipo. Exatamente. Mas é isso, Isa. Infelizmente, acontece mesmo e… Que bom que ela tá bem, né? Que vocês se protegeram, saíram correndo. E eu tô com você. Achou esquisito? O elevador tá esquisito, não sei o quê. Confia na tua intuição, entendeu? Exatamente, isso que eu ia falar. Que tem que sempre confiar na intuição. Intuição fala muito alto. Bom, vamos lá. Quarta história. Pequenos encostos e grandes calcinhos. Sensacional já o título. Oi, Mabê e Bárbara. Me chamo Ana Carolina, sou muito fã do podcast e sempre quis ter uma história pra mandar aqui. Até que finalmente aconteceu e estou nas nuvens por ter a chance de lhe mandar esse e-mail. Ao mesmo tempo que estou profundamente deprimida pelo ocorrido. Eita nós. Pra contextualizar, eu moro na região metropolitana de Curitiba, em uma cidade tão pequena que me pouparei até de revelar o nome. A verdade é que sou de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, próximo da fronteira com o Uruguai. Mas vim morar aqui há 8 anos pra fazer faculdade e fiquei. Há alguns dias, tive a notícia que meu cachorrinho de infância, o pequeno Jack, o devorador de galinhas, estava com seus dias contados. Sem pensar 2 vezes, peguei um ônibus sozinha e atravessei 3 estados para chegar lá por volta das 2 da manhã. Fui procurar pelo Jack, mas ele estava dormindo e eu não queria acordá-lo. Então, me dirigi ao meu quarto de infância. As coisas estavam diferentes, mas continuava sendo o meu quarto com a minha cama quebrada, segurada apenas por um tijolo. Então, coloquei meu pijama e fui tirar uma soneca. A cama fica encostada na parede. Antes de pegar no sono, eu coloquei meu celular para carregar e senti vontade de ir no banheiro. Quando me virei, ai meu Deus, vi uma figura masculina ajoelhada do lado da minha cama me encarando. Gritei e depois gritei mais um pouco. Gente do céu, eu tô chocada. Eu já ia desmaiar. Nossa, liguei a luz e a criatura sumiu. Mesmo assim, saí correndo e quando cheguei na porta da casa, lembrei que estava no meio do nada, no interior, nas grotas mais profundas das terras rio-grandenses. Liguei pro meu marido, ele me atendeu, ficou no telefone comigo até amanhecer. Gente, eu ia mandar meu marido vir, ia até lá. Foda que tava longe, né? Ele não ia chegar até… Eu ia gritar até ele chegar. Aí, até amanhecer o dia, né? Então ela voltou pro quarto e finalmente pude dormir algumas horas. Sobre ninguém ter se acordado com os meus gritos, meus avós são 100% surdos e estavam sem aparelho. Então não havia outras pessoas por perto. Ai, meu Deus, também um cenário de filme de terror, né? Você tá sozinha no lugar. Não, gente do céu. As pessoas estão dormindo, ninguém te ouve. Eu ia acordar. Chega lá, cutuca sua avó e fala, gata, vou dormir com vocês hoje. Nossa, eu tô chocada. Aí, no outro dia, eu liguei pros meus pais e contei tudo. Eles ouviram atentamente até que meu pai fez um comentário. Tu tem certeza que o espírito estava ajoelhado? Pois tem o espírito de uma pessoa com nanismo que costuma seguir minha mãe e ele pode ter estranhado sua presença. Gente, quem fala isso pra ela? Então tem um espírito aí, na verdade. Mas é da sua avó, fica tranquila. Não vai mexer com você. Mano, quais são as chances? Exato, das respostas. Essa é a última resposta que a gente espera. Não, tipo, filha, tô indo trazer um padre aí, filha. Exato. Comprar água benta. Não, tem um espírito com nanismo. Ai, tá aí com a sua avó. Então, naquele momento, a história ficou mais doida, pois agora havia a possibilidade que o encosto não estivesse ajoelhado e sim de pé me encarando. Porque quando tá olhando pra pessoa não sei, parece que assusta mais, né? Ele tava encarando ela, então? Tava encarando.
Ai, meu Deus do céu. Tá. Tentei falar com a minha avó sobre o ocorrido e ela me contou uma história um pouco mais absurda. Ok. Imagina o que é um pouco mais absurdo do que tem um espírito que fica perturbando a sua avó. Ela disse que alguns anos atrás ela brigou com o antigo vizinho que estava brincando com estilingue e quase jogou uma pedra na cabeça dela. Tá. Ok, também discutiria com a pessoa. Houve uma discussão acalorada e após essa situação ela notou que suas calcinhas sumiram. Gente, pera, isso não pode se relacionar. O cara pegou a calcinha pra estilingue? É tipo, você tem o estilingue, aí você tem uma briga e as suas calcinhas somem. Como isso está relacionado? Vamos tentar entender. Nesse momento, ela já sabia de tudo na cabeça dela. Claro. O vizinho ficou com raiva e furtou as calcinhas dela e depois levou pro cemitério da cidade pra colocar em um túmulo. Assim, a calcinha dela ficaria amaldiçoada pra sempre. Gente, isso é uma história muito complexa. Ela foi até o cemitério em busca da calcinha, mas a limpeza semanal já havia sido feita. Só que agora ela estava com encosto. Além do espírito que acompanha, ela também escuta vozes à noite, chamando pra brincar. E espera um dia se livrar disso e tem sentido que até está diminuindo. Meu Deus. Quanto a mim, não entrei mais no meu quarto e passei a dormir com meus avós nos dias posteriores, né? E ela só dormia com muito calmante, porque ela se assustou demais. Tadinha. Coitada. Quanto ao meu pequeno Jack, ele se foi no dia seguinte à minha chegada, enquanto eu fazia carinho na barriguinha dele. A minha mãe disse que ele só estava esperando pra se despedir de mim. Enfim, essa foi a minha experiência bizarra como cadeiruder. Gente, tadinha, sabe? A Ana Carolina, ela só queria se despedir do doguinho dela. E ganhou uma visita de um encosto. Visita. Nossa, mas... Não, a história da avó... Gente, pra mim, essa avó, ela tem que escrever novela. Porque... Não. Como que uma calcinha sua some? Ela, não, porque o vizinho furtou minhas calcinhas, ele levou no cemitério, as minhas calcinhas, e ela foi lá, tipo assim, da onde ela tirou isso? Eu tô apaixonada por essa avó. Não, eu amei o título, Mabê. Pequenos encostos e grandes calcinhas. Parabéns, Ana Carolina. Ai, eu só queria dizer que eu tô apaixonada por essa avó. Não tenho, assim... Apaixonada. Ela é perfeita. Ligou uma coisa na outra e ela criou uma teoria muito, muito particular. Muito particular. Muito. Caraca. Mas sinto muito pelo Jack, tadinho. Sim. Acho que perder... Bom, é recente, né? Mas perder animal... Ano passado eu perdi o meu gatinho. Foi ano passado, gente? Tô meio... Sei lá se foi ano passado, foi sendo... Tô até esquisita, mas... E eu ainda lembro, eu tinha 18 anos, o Greg. E a irmãzinha dele, eu perdi em 2017, que ela tinha uns 14, alguma coisa assim. Não, isso foi 2017, 7 anos, 7 menos 18, 11. Caramba. Ela tinha 11 anos, então já faz um tempinho. Mas assim, muita saudade, sabe, que eu tenho. Não, animal de estimação. Até hoje, assim, acho que eu acho que não dá pra esquecer, né? Você fica lembrando pra sempre. Mas por um lado bom, a Ana... Ela conseguiu se despedir, assim. Acho que é importante, né? E ele é bonitinho, né? Fazendo carinho nele. Acho que ele deve ter ficado feliz de ter tido a presença ali da Ana. O próximo caso é a vingança dos javalis itamontenses. Gente, específico. Esses títulos estão perfeitos. Oi, Mabê e Bárbara, meu nome é Milena. Gostaria de começar falando que amo demais seu trabalho, Mabê, que fico recontando suas histórias aqui em casa. Obrigada, Milena. Eu e Sofia, minha namorada, sentimos que já somos suas amigas pessoais. Já são, gente, é isso, é sobre. Escrevo aqui hoje para te contar uma das muitas histórias bizarras da minha cidade natal. Sou de uma cidadezinha no sul de Minas chamada Itamonte, eu conheço. A cidade tem por volta de 15 mil habitantes e a maior parte dela é zona rural. Inclusive, a zona rural é belíssima, recomendo a visita, é pertinho de Itajubá. Ela citou Itajubá porque é minha cidade natal. Inclusive, eu tenho um amigo que tem família em Itamonte. O nome dele é Thales, se você conhecer, você me fala. Não é uma cidade muito grande. Bom, essa história aconteceu em uma dessas zonas rurais. O Thales, irmão do Marquinhos. Tá, essa história aconteceu em uma dessas zonas rurais, um bairro chamado Colina. É comum lá que em algumas épocas venham pessoas de fora para caçar javali. Principalmente dos estados do Rio e de São Paulo. Itamonte faz divisa com os dois. Cara, eu não tinha noção disso. Caçar javalis. Eu nem sabia que isso era possível no Brasil. Eu tô falando assim, sei lá, não tinha ideia. E tô muito brava que isso é possível. Que ódio, cara. Os javalis são tão fofos. Exatamente. Só que essa caça só é permitida em certas épocas do ano. Tá. Como eu acho que é normal quando se trata de caça mesmo.
não sei de nada, na verdade, sobre isso. Não sei nada de caça, detesto. Detesto. Bom, contrariando essas regras, um grupo de caras foi lá pra caçar uns anos atrás e eles foram avisados de que não era a época certa, que eles estariam por conta e risco na mata e tal. Foram mesmo assim, né? Não é como se tivesse alguém ali pra barrar a entrada. Então, tinha um grupo de caras, umas lanternas, celulares, armas e um bando de cachorros. Infelizmente também bem comum quando se trata de caça. E há uma escuridão clássica de zona rural, ninguém enxerga um palmo na frente do nariz. Eis que chegou uma hora que os cachorros ficaram malucos, começaram a latir muito e correr em direções opostas, meio sem rumo mesmo. Alguns cachorros recuaram e fizeram o caminho de volta, fugindo da onde eles supostamente teriam encontrado javalis. Nisso, eles ouviram um barulho muito alto e muito bizarro, que parece inclusive ter vindo de muito perto deles. Nossa. Um deles pegou o celular e começou a filmar. Dá pra ver pouca coisa, já que tem pouca luz, mas o som é muito nítido. Não era de javali, nem de cachorro, nem de qualquer bicho que eu já tenha escutado antes. E os cachorros ficam em completo silêncio logo em seguida. Boatos de que depois disso os caras cataram suas trouxinhas e raparam fora de tamanho. Bom, é isso. Acho que não teria me assustado tanto se eu não tivesse visto o vídeo, então eu envio junto pra dar o efeito da história. Gente, se vocês quiserem assistir esse vídeo, vai estar lá no Instagram, Casa_Bizarro. E eu vou deixar lá o vídeo pra vocês colocarem. Eu vou colocar agora. Eu quero ver. Os barulhos são bem assustadores, tá? É bem assustador. Tipo, não dá pra ver nada. Não dá pra ver, Eu vou mostrar pra você, mas não dá pra ver nada. Mas primeiro eu vou tocar aqui em vídeo, o áudio pra galera ouvir. Que é bem creepyzinho. Nossa, gente. Porque é isso, assim, ouvindo a história é assustador, mas... Eu não sei, né, como ela teve acesso a isso, mas sendo WhatsApp, a galera deve ter mandado. São 30 segundos, gente, então vou tocar aqui pra vocês ouvirem. Eu assim... Oi? Exatamente. E os cachorros em silêncio. E os cachorros em silêncio. Bom, eu não gostaria de estar naquele lugar. Não gostaria mesmo. Olha, um beijo pra Itamorte, um beijo pros javalis, mas assim, creepy. Bom, bora pra história aqui. Bora. Lacinho interdimensional. Vamos lá. Lacinho interdimensional, adorei. Oi, Mabê e Bárbara, tudo bem com vocês? Me chamo Júlia e moro na região de São Paulo. E hoje vim contar a história sobre um lacinho interdimensional. Bom, eu não me lembro exatamente o ano, mas eu tinha um cabelo bem grande, batia na cintura. Então deve ter sido em meados de 2016. Eu sou uma pessoa que tenta ao máximo otimizar o meu tempo no banho. Então, sempre que eu lavo o cabelo, eu deixo a máscara agindo enquanto vou me depilar, lavar o rosto, higienizar os piercings. Isso é extremamente importante, por favor, façam isso. Sim, gente. Nossa, infecção em piercing é, tipo, top terror, assim. Deus me livre. Bom, como na época eu tinha o cabelo bem grande, sempre que eu passava a máscara de hidratação no cabelo, eu fazia um coque e usava um lacinho pra prender. Ou xuxinha, cada pessoa chama de um jeito. Porque assim ficava mais prático e o cabelo não ficava me atrapalhando. Aí um belo dia eu tava tomando meu banho bem tranquilinha e fiz a rotina de sempre. Passei a máscara, prendi o cabelo e fui fazer outras coisas. Quando chegou a hora de enxaguar, eu tirei o lacinho e coloquei no suporte de shampoo. Era um de metal, né, com umas gradinhas, bem basicão mesmo. Sem me importar muito, jogando o lacinho de qualquer jeito no suporte. Enxaguei todo o produto de olhos fechados e era um processo que demorava bastante, porque o meu cabelo era realmente grande e eu sempre tive muito volume capilar. Abri os olhos e fui pegar o lacinho para pendurar em um lugar que eu sempre me deixava para não perder. E cadê o lacinho? Mabê, eu juro que tirei todas as embalagens do suporte, chacoalhei o suporte e do nada do lacinho caía, assim, ele não apareceu. Vazou, sumiu. Sumiu. Foi muito estranho, mas o que eu ia fazer, né? Terminei meu banho e segui com a minha vida. Aproximadamente um mês depois, eu estava novamente lavando o cabelo e o lacinho caiu do suporte. E caiu exatamente como se eu estivesse tentando colocar no ganchinho e ele caísse. Ou seja, uma quase repetição de quando ele sumiu. Nossa, é dark isso. É, muito... Foi completamente do nada. Eu tinha até esquecido dessa história. Era como se antes ele tivesse entrado numa fenda dimensional e saído um mês depois.
E detalhe, eu divido o banheiro com meu irmão, que usa o suporte tanto quanto eu, fora que o banheiro foi lavado diversas vezes nesse meio tempo. Não tinha como o lacinho estar por lá e nós não vermos. Sempre achei esse caso bem bizarro, porém agradeço por não ser nada envolvendo espíritos ou qualquer coisa do tipo. Entendo muito você, né? Antes um lacinho viajador de dimensões do que uma assombração. Com certeza, assina embaixo. É isso, espero que tenham gostado. Adoro ouvir o podcast enquanto eu vou pra faculdade/estágio. Beijo. Meu Nossa, Deus, ainda bem que foi Júlia. leve. Eu tô até com uma xuxinha aqui. Tá com a xuxinha. Espero que ela não fuja. Cara, eu amei. Fiquei, tipo, pensando se é um caso meio Sete Além, um caso meio falha na Matrix. Porque tem muita essa coisa da falha da Matrix. Você já ouviu falar dessas teorias, assim? Não, me conta melhor. Que da falha da Matrix, você tá, por exemplo... Vamos supor que você vai percorrer 1 quilômetro. Só que, e com certeza você já deve ter tido essa sensação, mas não necessariamente. Tipo assim, falta 3 quilômetros pra chegar no lugar. E passa, e você nunca chega. Sabe? Tipo, é como se aquele dia o tempo tivesse diferente. E tipo, você sabe que você já passou 3 quilômetros, mas você ainda não chegou. Então, não que seja exatamente isso, mas assim, a falha na Matrix é uma coisa... É realmente essa coisa da falha na Matrix, de ter essa desconexão entre várias realidades, né? E outras realidades paralelas. Multiversos, né? E tem, então, por exemplo, tem muitas vezes que coloca, às vezes, um vídeo de uma pessoa, tipo, andando na rua, assim, e do nada ela, tipo, some e aparece mais pra frente. Aí fala, tipo assim, cara, isso é falha na Matrix, sabe? Tipo, da pessoa não saber, assim, tipo, dela entrar no ônibus... E aí, na hora que ela entra no ônibus, tá num outro momento, numa outra coisa. Sim. Ela tá em outra década. Então, é muito maluco, assim. Eu adoro essas teorias. Eu também. Agora que eu lembrei, Meia Noite em Paris, né? O filme. Que ele, né? Totalmente. Ele vai pra outra década. Exato. Totalmente a falha na Matrix ali. Então, eu acho que configura que falha na Matrix mesmo. Porque... do jeito que ela tá contando, né? Não tinha como sumir. Gente, como? Tipo assim, é um lacinho, né? É um banheiro, assim, não tem muito como fugir pra muitos lugares. E era o mesmo lacinho, acho que eu ia achar muito louco. E eu tenho muito essa coisa com objetos, assim, sabe? Que acho que é uma coisa muito comum da gente ao longo da vida, né? De tipo, de perder uma meia, tipo assim, cara, não tem como você... Sabe, ontem eu derrubei um colar... Que, na verdade, ele quebrou. Eu fui tentar tirar, assim, do meu pescoço. Ele quebrou. E ele tinha várias coisinhas dentro. E eu só consegui encontrar 7. Tinham 10. E, cara, não tem... Tipo assim, o ralo do meu banheiro é longe. Não tem... E tem um box na frente. Tipo assim, não tem como ele ter entrado. E eu não consegui achar. Sabe, aí, eu tirei talvez um tudo. dia você ache. E aí ficou assim, cara... Eu pensei assim, putz, eu vou ter que... Não sei o que eu vou ter que fazer. Mas a questão é que é muito louco isso, né? Da gente... Tipo, perder... Claro que às vezes é só porque a gente tá desatento. Sim. Mas acho que tem momentos que a gente realmente... Que porra tá é focada em procurar e não acha. Eu entendo. Exatamente. Isso. Nossa, que doideira. Mas é isso, agora a gente vai pros dicas bizarras, então... Que não precisa ser bizarro nem nada, mas apenas um filme, uma série, uma peça... HQ, livro, jogo, enfim, o que for. Beleza. Cara, acho que eu vou recomendar aqui o musical Beetlejuice, que eu vi. Que eu achei muito incrível. Eu sei que tá pra acabar. Mas eu não sei se, né... Costuma, quando faz muito sucesso, né? Às vezes costuma voltar outras temporadas. Então, se por acaso, quando você estiver ouvindo esse episódio, já tiver acabado... espero que volte. Porque vale muito a pena. Eu adoro a história. Eu gosto muito do filme antigo, gosto muito... Cara, de tudo que já fizeram no Beetlejuice, assim, é uma história... Mas enfim, de uma forma geral, conta a história de um casal que morre. E uma forma meio estúpida, assim. E aí, tipo, aparece esse Beetlejuice pra meio que convidar eles pra assustar e ficarem lá na casa deles. Que eles viviam e tal, pra ficar assustando por lá. Ai, então tem muitas... entre musicais, né, essas diversas adaptações, já tiveram de tudo. Tanto que no próprio musical a morte é tipo eletrocutado. E na história do filme é acidente de carro, se não me engano. Mas enfim, é muito divertido. Aquele Eduardo Stablish, né? Sim, eu adoro ele, gente. Cara, eu nunca tinha assistido nenhuma peça com ele. Acho que não como protagonista. E, cara, ele tá muito foda, assim. Eu já assisti várias coisas do Beetlejuice e eu achei ele um dos melhores.
Tipo, o que eu acho muito interessante é que ele quebra muito as pessoas que estão com ele. Ele quebra muito. Sabe uma coisa meio Caco Antibes, quando ele fazia isso? Sabe quando... Parecia que tinha uma parte do texto do Miguel Falabella que ele só queria fazer a Aracy Balabella dar risada. Então ele no meio, às vezes ele falava coisas que não tinha nada a ver. Tipo, hoje ela chegou aqui, quis fazer massagem. Tipo, não tinha nada, pô, não era o texto do personagem dele. E aí ele começou lá, que quase dormiu com o massagista, sabe? Tipo, e ela ria, né? E ela ria, porque é muito difícil, né? Então... O Eduardo tem isso, ele quebra totalmente os personagens. Então, tem alguns momentos que, tipo, ele sai totalmente da peça até perturbar a pessoa começa a rir, assim. Teve um cara que ele tava aguentando. Um cara da plateia ou da peça? Da peça. Ai, mas da legal. plateia também ele mexe. Mas um cara da peça. E o cara, tava aguentando muito bem. Até que ele soltou, sei lá o quê, que eu nem lembro mais. Meu, o cara, assim, sério, ele se entregou, assim, ele morreu de rir. Então, eu gosto muito dessas tipo provocações, assim, desse tipo de humor. Eu acho que combina muito com Beetlejuice, porque ele é um personagem muito sarcástico, né? Pô, o cara tá morto. Total. E ele é um filho da puta, ele é egoísta, só pensa nele, tem toda aquela coisa. Então, é muito interessante, assim. E eu adorei a peça, achei que ela é muito bem produzida. E recomendo muito, assim. Eu gosto muito do nível dos musicais e dos teatros, de uma forma geral, brasileiros, assim, sabe? Nacionais. Também. Acho que a gente manda muito bem. E assim, é indispensável, tem que assistir. Ah, eu adorei a dica. Bom, eu vou indicar um filme. Vamos. Chama Rivais. É o novo filme com a Zendaya. Não, sim. E a história que eu tenho, eu vi recentemente e eu vi 2 vezes no mesmo dia. Nossa. Por quê? A primeira vez que eu fui... tava eu e meu marido, a gente chegou um pouquinho atrasado. E eu fui no Belas Artes, que eu adoro cinema. E eu tenho, enfim, eu consigo ingresso lá. E aí, tipo, a gente chegou 10 minutos depois. Aí, acabou o filme, a gente amou, né? Só pra contextualizar, o filme com a Zendaya, com o Mike Fate, com o Josh O'Connor, que eu adoro ele é o autor fez The Crown, ele é incrível. E aí é sobre tênis, mas não é só sobre tênis, né? É um filme que é, tipo, sobre... Também não é sobre um trisal, é um negócio muito doido, assim, é a relação dos três. É a relação dos três em diversos momentos da vida, né? Isso. Porque não é, tipo, tem o momento atual, mas aí eles vão trazendo um pouco alguns passados, às vezes uns passados bem distantes, outros passados mais recentes, pra ir construindo e a gente entender e contextualizar. Não, é incrível. O que acontece entre os três ali. Exatamente. Gente, a química dos dois caras, pelo amor de Deus. Não, eu adorei rever. Foi muito bom, assim, porque uma das coisas que eu mais gostei foi a trilha sonora. Cara, muito boa. Trent Reznor e o Atticus Ross, assim, eles são fantásticos. E, cara, tudo ali dá liga. É um filme que tudo tá perfeito, assim. O único momento que eu odiei, até reclamei disso, é a sauna. Cara, aquele som que entra na sauna, eu achei que destoou totalmente de tudo. Cara, assim. eu adorei isso. Eu fiquei tão irritada. Eu adorei isso. Tão irritada. Eu adorei porque quando eu revi, eu percebi que ele coloca a música mais alta em momentos de tensão ali, dos personagens, assim. Total, mas eu achei que, nossa, me irritou, sabe? Quando ele faz isso jogando tênis, eu achei super legal. Ou até em outros momentos mesmo. Mas ali, nossa, aquele ali eu fiquei irritada. Eu até fiz um story falando que a pessoa tinha que ser presa. Aí, mas sim, cara, a maneira como eles mexem com a música, acho que é muito interessante. Fantástico. A Zendaya tá sensacional. Cara, e aí acabou o filme. Que foda que ela tá, né? Não, que mulher, que pessoa horrível. E ela é muito madura, ela tá se mostrando uma atriz que, cara, daqui a pouco ela realmente vai ser indicada ao Oscar aí por personagem principal, assim. E aí acabou o filme, aí o Diego falou, vamos voltar pra ver o início? Só que a gente viu tudo de novo. Era um domingo, a gente não ia fazer. Mas assim, foi a única vez que eu fiz isso. E valeu muito a pena, assim, tipo, até pra ver com mais atenção. E quando o filme é bom, a gente não vê o tempo passar. E foi um caso desse, assim, o Rivais recomendo demais, assim. Ele é bem divertido, eu gostei, assim. Eu amei odiar ela. Exato. Ela é uma pessoa não, muito... E o Josh, gente, o personagem do Josh O'Connor. É o Moreno. É o Moreno. Nossa, que sexy, né? Que homem. Mas pra mim ele é um personagem maravilhoso. Tipo assim, a complexidade dele, ao mesmo tempo... Como ele quebra ela, né? Como ele é... Exato. Nossa, é muito perfeito. E o outro, né, tipo... Porque, enfim, ela controla, né, pouco ela controla, ali. Né, aquela história. Mas um não deixa ser controlado e o outro coloca ela num pedestal. Exato. E a gente sabe que quando você faz isso, você
né, se fode um pouco. E o equilíbrio tá ali, assim, ela tá no meio dos dois, literalmente, assim, eu achei fantástico, assim, um roteiro super original, técnica, fotografia ali, o jeito que o Luca Guadagnino, adoro esse diretor, como ele filma, e são 3 jovens atores que realmente demonstram muita maturidade, assim, é um negócio muito doido. É muito bom, eles estão muito bem nos papéis. E é divertidíssimo, achei divertido, muito, muito gostoso de assistir. Muito bom, muito bom. Gente, então antes de encerrar, vamos aqui agora o momento que você faz o seu jabá. Fala os seus arrobas, como as pessoas podem te encontrar, o seu podcast, conta aí pra galera. Perfeito. Tudo que você quiser aí, falar sobre os seus projetos, fica à vontade. Perfeito. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, @BárbaraDemerov. Eu sou jornalista, crítica de cinema, eu voto no Globo de Ouro, eu acho isso muito legal de falar em voz alta, muito chique. E eu também tô no modus operandi, né, Mabê Carol, maravilhosa. Eu reviso os roteiros, é muito bom trabalhar lá. Eu adoro true crime, assim, né? E também tem um podcast junto com o Diego Olivares, também conhecido como meu marido. É um livro, um disco, um filme. É um podcast que a gente tem muito orgulho, assim, porque a gente traz pessoas e a gente pergunta pra elas qual que é o livro, o disco e o filme que mais marcaram a vida dela. E um dia eu quero te ver lá no podcast. Um dia. Vamos. Porque, cara, sai um papo muito legal. E além disso, a gente não tá sendo só um podcast. A gente tá avançando, assim, realmente criando uma plataforma de conteúdo. A gente tá fazendo entrevistas de filmes nacionais. Trazendo pessoas das mais diversas áreas, assim. Então, é uma plataforma muito legal. E fora isso, eu também produzo conteúdo na minha própria rede social, né? No meu Instagram. E é isso. Perfeito. Cinema, né? Toda hora. Cinema. Obrigada, então, por ter vindo, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Até. Obrigada. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.